Pessoal, quando a gente fala em modernidade, talvez uma das áreas que mais tem desenvolvimento, tem um desenvolvimento mais agudo na era moderna, em termos de estudo, seja a área das ciências sociais. Agora, existe uma grande polêmica em torno das ciências sociais, que é, será que ciências sociais são ciências de verdade? Então, durante muito tempo, existiram dois grupos dentro das ciências sociais que tentavam, ao mesmo tempo, naturalizar, por assim dizer, as ciências sociais, tentar equacionar elas a um método científico tradicional, vamos dizer assim, e outro grupo que se opunha radicalmente a qualquer aproximação das ciências sociais que não fosse pela via de uma construção de significados subjetivos e por aí vai. Pois bem, a gente se pergunta aqui hoje se existe alguma possibilidade de síntese que permita chegar em um consenso sobre como é produzido o conhecimento das ciências sociais, o que são ciências sociais, tá? Para abordar esse tema aqui hoje, eu convido ao palco o professor Alberto Oliva, e eu vou tomar a licença de ler, porque o currículo dele é muito extenso, que é coordenador do Centro de Epistemologia e História da Ciência do Programa de Pós-Graduação em Lógica e Metafísica da Federal do Rio de Janeiro, membro da Academia Brasileira de Filosofia, pós-doutor pela Universidade de Siena, tradutor e revisor de diversas obras de filosofia, com destaque para obras de Bertrand Russell, um filósofo muito importante, dentre várias outras coisas, e a professora Maryse Schons, que é mestre em antropologia e doutora em sociologia, professora de ciência política no Mises Academy e docente do mestrado em economia na Universidade Francisco Marroquim, pesquisadora associada do Centro de Liberdade Econômica Mackenzie e, o que é mais legal de falar, conselheira do Instituto Escafandristas. Alberto, Maryse, o palco é de vocês, por favor. Uma salva de palmas. Essa problemática absolutamente complexa, né, da relação entre ciência e tecnologia, eu acho que você formulou algumas questões essenciais. Né? Até que ponto nós podemos, por exemplo, caracterizar de forma consensual as disciplinas sociais como ciências? Né? Então, isso que eu acho anotou de maneira muito adequada. Uma coisa que eu tenho visto, aliás, ficou ainda mais presente durante a pandemia, é que se fala muito em ciência. Eu acho complicado falar de ciência no singular, porque, na verdade, há várias ciências e elas são muito desniveladas na sua capacidade explicativa, eventualmente no seu poder preditivo. Então, é um pouco, digamos assim, forçado dizer assim, a ciência, a antropologia, a sociologia, a psicologia, porque no fim das contas elas não compartilham traços distintivos, por exemplo, com a física. Então, a gente aqui pode começar a discutir um ponto que me parece extremamente importante, que é o seguinte: quais são os traços distintivos, por exemplo, das ciências sociais, que de alguma maneira dificultam a conquista da cientificidade? Então, me parece essencial, já de saída, reconhecer que nós temos nas ciências sociais querelas, disputas metodológicas endêmicas, que ao longo do tempo se mostraram insuperáveis. Tá? Então, há uma polêmica interminável a respeito do método adequado a empregar nos estudos dos fatos sociais. Então, a gente começa por aí. Alguém poderá perguntar, mas sabe um físico exatamente o que é um método científico, e todos eles estão de acordo com relação à definição que se deve adotar de método científico? A resposta talvez seja não, porque se você reunir 100 físicos aqui, eles discordarão muito a respeito das características fundamentais da atividade de pesquisa que eles fazem. No entanto, eles convergem com relação aos procedimentos de aceitação e rejeição de resultados, algo que você não vê, por exemplo, na história das disciplinas sociais, de modo geral.
Por isso é que a primeira coisa que eu acho que a gente precisa destacar, exatamente, são essas insuperáveis disputas metodológicas. Tá? Então, isso fica marcante com a existência de inúmeras escolas, vertentes de pensamento. Então, você tem uma outra questão muito delicada, que é a da proliferação de teorias, de escolas de pensamento, mas é uma proliferação sem seleção, porque assim como a filosofia, as ciências sociais, elas são ecologicamente corretas, elas não descartam nada, e as teorias vão se acumulando ao longo do tempo, sem que se possa dispor de um crivo, de um critério que diga: essa aqui já precisa ser colocada no lixo da história, esta aqui está superada, esta aqui já não pode mais aspirar à condição científica. É complicado fazer isso. Esse é o ponto. E por isso é que eu acho que falar em ciência, isso foi usado de forma muito oportunista durante a pandemia, né? Falar de ciência, a meu juízo, é equivocado do ponto de vista conceitual. Porque não há ciência, há ciências. E elas são muito diferentes nos seus projetos explicativos, na sua capacidade explicativa. Algumas, por exemplo, têm poder preditivo, outras não têm. Por exemplo, o darwinismo, que hoje para alguns é um programa metafísico de pesquisa, para outros tem toda a condição de ser arvorado, colocado no pedestal da ciência. O darwinismo, por exemplo, não faz predição. Ele não faz predição. Então, as ciências sociais, por exemplo, elas podem ser criticadas menos pela sua incapacidade de fazer predições, mas principalmente pelo baixo poder explicativo. Isso é uma coisa que, ao longo dos séculos, se mostra evidente, se mostra claro. O poder explicativo dessas disciplinas é baixo. Isso fica ainda mais nítido pela falta de consenso entre os pesquisadores. Então, cada grupo fica entrincheirado numa escola, né? E o que acontece é que não há efetivamente diálogo, as teorias se tornam incomensuráveis, elas se fecham em si mesmas, se enclausuram, e aí esse é o panorama que nós vemos atualmente. E atualmente, aliás, nós vemos uma coisa muito pior, porque as ciências sociais, as disciplinas sociais, de modo geral, elas estão obrigadas a, de alguma maneira, endossar as pautas dos coletivos. Elas não têm como fazer nenhum questionamento, porque se tornou imperativo político e ainda mais com uma dimensão ético-moral. Então, aí você tem esse aspecto. Durante muito tempo, de alguma maneira, se colocou para as disciplinas sociais a seguinte questão, né? Nós temos que lidar com a seguinte questão que eu disse antes. A presença, né, dos valores em um mundo de fatos. Hoje isso está invertido. A discussão é a presença de que é o contrário. Antes você discutia de que forma os valores se faziam presentes no acompanhamento dos fatos, na observação dos fatos. Hoje, se está dizendo o seguinte, que o mundo é constituído essencialmente de valores. E aí você vai se perguntar o seguinte: o que os fatos estão fazendo aí? Essa questão. Então você tem ainda uma cientificidade ainda mais longínqua, ainda mais difícil de alcançar. Quem em sociologia, em antropologia, vai questionar as pautas que hoje estão consolidadas, não tem pelo médico, tem conteúdo, né? Mas quem vai questionar isso aí? Devem ser assumidas como verdades. Ora, se as verdades são em termos políticos, não há mais nada a fazer com elas, senão aceitá-las, dependendo da correlação de forças. Esse é o problema que se coloca no mundo, né? Então, o primeiro aspecto que eu acho, para fechar, é esse das disputas metodológicas interligadas. Isso você não encontra nas ciências naturais. Se falou muito assim, paradigma. Olha, ciências sociais não tem paradigma. Paradigma aparece em algumas poucas ciências, entendeu? E marcam a forma pela qual a pesquisa é feita para toda uma comunidade. Então não tem paradigma do marxismo, paradigma do liberalismo, simplesmente não há paradigma. Esse é o ponto que queria ressaltar também.
Segundo outro aspecto que vai aparecer nas disciplinas sociais, vai estar ausente nas naturais, é a questão, por exemplo, também dos entreveros ontológicos. A palavra é essa estranha, o que é isso, ontologia? Ontologia é muito simples de definir. O que a gente supõe que há? O que a gente supõe que existe? Por exemplo, indivíduos, nós podemos dizer, tem diante de mim indivíduos. Grupos, existem grupos com vida própria, com dinâmica própria, independentes dos indivíduos. Há coletivos que hoje, de alguma maneira, são os protagonistas deste momento histórico. Há coletivos, há classes sociais, porque alguém pode dizer o seguinte: não, mas temos que explicar boa parte da vida social a partir da existência das classes sociais. Ora, mas ninguém nunca esbarrou numa classe social. Eu nunca esbarrei na minha vida numa classe social, nunca vi uma classe social, mas eu posso chegar à existência da classe indiretamente. Mas aí você tem um problema. Quando você tem essa separação entre indivíduos e classes, por exemplo, aí a pergunta é: são as classes, os coletivos, os grupos redutíveis a indivíduos? A soma das ações individuais junto com as consequências não pretendidas? Tudo isso se resume dessa maneira? É isso? Mas não, acontece na história do pensamento social, você tem uma tendência, desde o início, a dar vida própria às entidades sociais. E aí tem um problema, o cara fala na sociedade, a sociedade, né? Que diz é completamente diferente dos indivíduos. E ele passa os seus livros todos tentando demonstrar isso. Você tem o Marx atribuindo às classes sociais protagonismo na história. Os indivíduos pensam e agem em conformidade com a identidade das classes a que pertencem. Essa é a ideia. Então, isso nos coloca, por exemplo, no cenário natural. A questão do individualismo, que aparece na história do pensamento liberal como individualismo metodológico, versus holismo, coletivismo. O holismo vem da palavra do grego, tolon, que é o todo. Isso não se coloca. Até porque os eminentes filósofos, o Bertrand Russell, meu mestre, também diziam, de forma muito apropriada, então, ninguém conhece o todo. Até porque, se eu disser assim, vamos estudar o todo, aí você vai dizer, onde está o todo? Fatalmente alguém vai dizer, por onde vamos começar? É inevitável. Mas isso atravessa a história do pensamento social. Na economia, então, isso é bastante, né? Holismo versus individualismo, coletivismo, etc, etc, etc. Então, esse me parece um outro ponto que distingue as disciplinas naturais, das sociais das naturais, complicando a busca da cientificidade. Esse é um ponto que a gente não pode aqui esquecer, porque essa diferença, ela não é só marcante, mas ela é fundamental para que as escolas se formem no âmbito do pensamento social. É fundamental por isso. Então, eu acho que um outro aspecto que merece também atenção é a presença insuperável de valores. A gente não pode, por exemplo, chegar e dizer o seguinte: aqui chegamos a uma teoria completamente livre de valores. O Marx fala numa Wertfrei, uma sociologia livre de valores, mas aqui não vamos entrar, a posição dele é bastante sofisticada com relação a isso. Então, quer dizer, tem uma dificuldade enorme de suprimir, eliminar os valores. O que acontece nas ciências naturais? As ciências naturais, como disse uma filósofa muito importante, a Marion Hess diz muito bem. É um momento das ciências naturais que elas começam a dizer o seguinte: não sei se tem valor, não sei se é verdadeiro, não sei se é falso. O que eu sei é o seguinte: funciona, gera poder instrumental, eu posso intervir na realidade estudada, eu posso modificar às vezes os fenômenos quando há interesse em fazer. A Hess tem razão, se olha para a história das ciências sociais, você tem isso. Quer dizer, tem uma filtragem de valor que não é porque se demonstrou que aquela teoria ali não tem nenhuma contaminação, que isso ninguém também vai nunca demonstrar. Mas o que
acontece? Diz assim, meus amigos, funciona, serve, né? Tem algum tipo de serventia, utilidade? Então, é uma forma de você, de alguma maneira, tentar dizer, aqui nós colocamos sob controle os valores. Mas as pessoas têm que fazer nas ciências sociais. Né? Porque, por mais que nasceu também esse projeto, né, de intervenção na realidade, que vem de uma praxis revolucionária. Isso é outra coisa, porque quando você pensa no Francis Bacon, por exemplo, 1620, tudo que vem depois na cultura americana depende da filosofia dele. Francis Bacon está dizendo o seguinte: saber e poder a partir daqui. Não tem mais esse negócio de conhecimento contemplativo, especulativo, não tem mais vida teórica, os livros falam bios teoréticos, não tem mais isso, acabou. Agora, saber é poder, mas não no sentido Foucaultiano, pelo amor de Deus. Saber é poder no outro sentido, de dizer o seguinte: ó, se é saber verdadeiramente, se explica mesmo, então provavelmente terá algum tipo de poder preditivo sobre os fenômenos estudados. E isso dá poder. Tipo assim. Então, quer dizer, isso também é outra coisa que a gente não vai encontrar. Quer dizer, a possibilidade de você dizer, ó, aqui os valores foram afastados, foram colocados sob controle, porque chegamos a uma forma de conhecimento instrumental. Isso não dá para fazer. E a questão instrumental é muito importante, aparece no livro Copérnico, no prefácio do Luciano. Quer dizer, lá tem uma discussão, os Galileu discutindo com a Igreja Católica, o pessoal reformou pela peça do Galileu, do Brecht, né? Fala assim, a igreja lá querendo banir a verdade. O negócio é mais complicado, porque a igreja diz assim, se o Galileu está dizendo que é essa hipótese, então a gente aceita que seja instrumentalmente assim. Mas a questão da verdade, aí já são outros 500. Então os argumentos que foram feitos na época foram muito interessantes com relação a isso. Agora, como eliminar valores? Às vezes alunos perguntam, a ciência é neutra, a ciência é imparcial? Eu digo, como é que isso saberá? Você vai saber que uma teoria caducou, né? Ela de alguma maneira foi derrubada à luz de evidências, mas a nova, ela está resistindo aos fatos, por enquanto ela está sendo provisoriamente aceita, ok, tudo bem, mas você não pode dizer que a nova, que agora começa a resistir muito bem aos testes voltados para a sua reputação, você não pode dizer que a nova não tem nada de valorativo, não tem nada de parte. Não pode. Então, a gente nunca pode afirmar categoricamente que uma teoria imparcial é neutra. O que a gente pode fazer é, comparativamente, dizer, essa teoria aqui me parece menos carregada de valores. O que você pode fazer também sempre não é chegar e dizer, a teoria a teoria do Heidegger é verdadeira, você não pode fazer isso. O que você pode tentar estabelecer também méritos relativos diante das outras teorias, por exemplo, tem mais conteúdo de verdade, maior conteúdo de falsidade, isso você pode, méritos relativos, nossa salvação, para a gente não jogar fora a modernidade como estão fazendo. Então, méritos relativos, tá? Mas nunca você cair naquele conceito de credibilidade absoluta. Não, isso aqui é a verdade, isso não tem. Então, esse é um outro aspecto que eu queria salientar. E um outro ponto agora muito importante, também que separa as ciências naturais, as sociais das naturais, que é o seguinte, quer dizer, e isso sai da filosofia e penetra fundo nas ciências sociais, né? Da descrição se passa para a prescrição, da realidade se passa para a utopia. Isso é uma questão muito séria, porque de alguma maneira, se você está diante da natureza, não faz o menor sentido você dizer, ela poderia ser diferente, ela poderia ser reconfigurada por nós, mas diante da sociedade você tem que reconhecer que, dada a perfectibilidade do ser humano, você pode dizer que a sociedade poderia ser melhor. Aí depende do que você vai fazer para tentar torná-la melhor. Porque você pode querer instaurar o paraíso aqui e criar, como sempre se mostrou ao longo do século XX, transformar isso aqui na terra do capeta. Entende? Então, você tem essa opção também. Então, a questão da prescrição não faz o menor sentido estudar
dando um ato, dando um elétrico, qualquer coisa natural, não, isso aqui não deveria ser assim, poderia ser diferente, deveria ser assim, não tem deveria. Então, as ciências sociais, elas ficam muito também apegadas ao dever ser, e deixam o ser para lá. É assim? Então, mas a realidade é péssima, a sociedade é uma porcaria. Então tem aqui. É isso. Não fiz mas sim, né? Então, eu quis dizer o seguinte. Tem uns outros itens que eu poderia também elencar a respeito das diferenças, mas há alguma coisa que eu acho que eu gostei em alguns autores, eu compartilho de algumas teses defendidas pelo Hayek, mas são tantos outros autores também, antes de formular essa tese, que é o seguinte, quer dizer, quando a gente fala em fatos sociais, na verdade a gente está falando de opiniões, porque a gente não pode dizer que há fatos, pura e simplesmente. Os fatos estão sempre acompanhados de opiniões, e na maioria das vezes, o objeto de estudo são as opiniões, que se apresentam como fatos, ou os fatos carregados de opiniões. É isso que acontece, o mais das vezes. Significa isso, quer dizer, que os fatos sociais, eles se apresentam pré-interpretados. Tá? Isso é reconhecido por vários sociólogos, Durkheim, né? Até o Fogueira, uma passagem para esse diálogo de Durkheim, diz assim, bom, a sociedade não esperou, né, pela sociologia, pela antropologia, para tentar entender a si mesma. Ela não esperou, foi criando teorias. Só que a tradição sociológica vai dizer o seguinte, isso é tudo ideia de senso comum, isso tudo está errado, isso tudo é ilusão cognitiva. E o Marx vai levar isso mais longe quando introduz o conceito de alienação. Que aí é uma coisa ainda mais forte, né, na avaliação do senso comum. Então as ciências sociais têm diante de si esse dilema. A tendência foi sempre dizer o seguinte, o senso comum está errado, o senso comum não entende nada, o senso comum pode ser desqualificado, porque aqui eu vou criar a teoria científica que vai explicar os fatos que são relevantes. Acontece que, mesmo que essas interpretações, essas compreensões do homem comum estejam erradas, elas estão ali, imbricadas, elas estão juntas aos fatos. Você não pode simplesmente dizer o seguinte, não desconsidera. Não é como estabelecer essa separação. E aí o que você tem? Teorias de senso comum, teorias espontâneas, entre aspas, que tornam obrigatório que a meta-teoria, as teorias são teorias. Isso é muito complicado. Porque essa ideia de, não, a gente vai fazer o seguinte, esquece porque essas teorias são sempre teias de erros, teias de enganos, teias de ilusão. Não dá para fazer isso, como se tentou fazer muitas vezes na escola do pensamento social, de Durkheim a Marx passando por outros. Entendeu? Não funciona dessa maneira, porque você vai estudar fatos que estão impregnados de opiniões, de interpretações. Até a psicoterapia não pode chegar e dizer o seguinte, eu estou estudando o comportamento dessa pessoa e ela não precisa me falar das coisas que a angustiam, que a aflige, não precisa nada disso, mas ela só vai saber o que realmente aflige o paciente sem entrar em interação comunicativa com ele. Isso não vai dar. Então, do mesmo jeito que você vai estudar uma comunidade, vai estudar um grupo, você não pode deixar de levar em consideração o que esse grupo pensa sobre si mesmo. Para fechar, então tem o famoso exemplo da dança da chuva. O povo de lá dos Estados Unidos, os Hopi, eles dançam dias a fio. Aí o antropólogo chega e diz assim, mas por que vocês dançam sem parar? Dias a fio. Aí ele diz assim, não, porque a gente dançando cai a chuva. A chuva vem, nós precisamos da chuva. Né? Aí o antropólogo chega lá, esse é um exemplo fantástico para quem está discutindo, ele chega lá e coça a cabeça e diz, e agora? Eu vou dizer que eles não sabem nada de climatologia, de meteorologia, que eles estão simplesmente ali adotando crenças redondamente equivocadas. Pode chegar a fazer isso. Mas aí vem a imaginação sociológica, antropológica, para homenagear o Black Mills, né? E diz o seguinte, não, mas eles não estão ali errados, nem equivocados, não, porque quando eles dançam, eles
eles promovem a integração social, e é isso que interessa. É como se alguém dissesse assim, que a pessoa vai lá, não vai só para dançar, vai também lá para quem sabe, encontrar alguém a quem possa amar, transar, a brincadeira é um pouco isso. Quer dizer, aí você vê, você tem muita imaginação explicativa, mas no fim das contas, como é que eu comprovo empiricamente que isso promove a integração social? Essa é a questão. Tá? Estou aqui agora, analista, juntou as perguntas. Então, ficamos. Abra as perguntas para a plateia, o pessoal está muito para falar. Gente, eu vou me contar. Não consigo. Não sou palestrante e não gosto de microfone, mas dessa vez vou usar. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Instituto, não só pela intenção de organizar esse evento, mas por me colocar ao lado do Alberto Livre. Eu sou do tipo iconoclasta, meio rebelde, mas eu preciso fazer reverência ao teu trabalho. Eu tenho já há alguns anos a coleção dos teus livros. Inclusive trouxe um livro que eu usei muito na minha tese de doutorado, que eu já disse que não vale a pena ser lido. Eu detesto minha tese de doutorado. Mas o Oliva foi responsável por me ajudar, pelo menos, me ajudar a terminar. E por que eu estou falando da tese de doutorado? Eu quase nunca falo dela. Porque eu quero contar para vocês como a questão do conhecimento me tocou e virou uma das questões da minha vida acadêmica. Né? Todos nós aqui estamos em alguma medida, as nossas redes provavelmente foram estabelecidas por razões políticas. A gente aqui já falou algumas vezes do movimento liberal, do liberalismo. E isso me causa uma angústia. Porque eu fico pensando, será que o Marx está certo que eu estou olhando o mundo através dos interesses de classe? Será que o Marx está certo que, bom, existe uma unidade de teoria e prática em que o meu conhecimento ou serve para uma emancipação crítica do meu aluno, ou serve para a conformação do aluno à estrutura de classe dominante? Será que é uma ilusão, uma alienação minha acreditar que a minha aula de ciência política, de teoria social, ela pode ser, não exatamente isenta, mas ela pode oferecer ao aluno uma descrição honesta, sistemática, sobre um assunto como ciências sociais? Veja que a minha discussão aqui, eu não sou da epistemologia, não sou da filosofia, é uma discussão até no plano pedagógico. Como ser uma professora de ciência política sem ser hipócrita, de excluir a política da discussão, mas sem fazer do meu aluno um soldado militante, onde eu parcialmente apresento uma única possibilidade, não só teórica, mas praticamente moral. Existe uma posição sobre a história, sobre a política, que é a única posição talvez possível, se não possível não, mas é a única opção moral. Então isso me incomodava na faculdade. Não por razões ideológicas e políticas, mas eu vim de uma família evangélica, bastante religiosa e biblicista. Então, o meu ato de rebeldia, gente, era ler poesia, ler outras coisas, ler filosofia. A primeira vez que eu peguei um Rousseau para ler com 14 aninhos ali. Porque eu não podia, iria ser ruim para mim eu ler outra coisa que não a Bíblia. Eu sou cristã ainda, protestante, tudo, mas essa ânsia, quando eu entrei na Faculdade de Ciências Sociais, que foram contra, minha família não nuclear, mas a família geral foi contra, porque eu tinha passado em outra federal, de saúde, eles acharam que poderia ser ruim para a minha formação, para a minha alma, eu entrar nesse meio. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com muita ânsia de superar tabus que eu vivia na minha vida privada. E eu encontrei na universidade um lugar de muitos tabus, de muitas etiquetas implícitas. Muito pior, inclusive, que o ambiente religioso da minha família. E aquilo me frustrou porque eu não fui para a faculdade, gente, para mudar o mundo. Eu fui para conhecer o mundo. Era a via que eu tinha para conhecer as coisas. Para você ter noção, eu tinha 16 anos, a primeira vez que eu fui num parque mais famoso da cidade, que era a Redenção. Eu vivi muito isoladamente. Então, a faculdade, quando eu entrei numa ânsia de não ter
restrição teórica, nenhum tipo de isso eu não vou pensar, porque é profano. Eu tinha muita ânsia de entender o máximo de autores que eu podia entender. E, principalmente, sistematizar formas de pensar. Porque, desde muito cedo, a minha intuição mostrava que a divergência política se dava por uma divergência na forma de conhecer. Veja, e aí a minha resposta a Marx, né, é exatamente essa. Não é a política que molda o meu conhecimento, mas as formas que eu tinha, as ferramentas que eu tenho para conhecer, vão provavelmente, em alguma medida, se desdobrar nas minhas convicções políticas. Então, por mais que, por rede, a gente esteja aqui, alguns se identificam como liberais, a minha questão, quando eu estou pensando política, é não o que o liberalismo pensa sobre o problema do conhecimento, mas como uma discussão sobre o problema do conhecimento tende a uma recorrência de que essa grande tradição, que é a tradição liberal, pode ser chamada também de tradição burguesa, pode também ser colocada numa dimensão mais ampla da tradição moderna, como essa tradição pensa a questão do conhecimento e como isso se desdobra em certas soluções políticas históricas. Então, por exemplo, a nossa crença de que uma verdade ela existe não de maneira total, mas a gente pode se aproximar dela, cria uma dimensão institucional que é a ideia da liberdade de expressão, de que existe um espaço público necessário, institucional, a ser disponibilizado pelas pessoas e que nesse diálogo, nessa discussão, um consenso pode surgir. Um consenso não definitivo, porque as instituições elas precisam ser mais ou menos flexíveis para acomodar divergências. Por quê? Porque se pressupõe que o ser humano ele não é igual, ele não pensa igual. E também pressupõe-se que o conhecimento ele não é definitivo, ele muda. E as instituições precisam permitir essa mudança e se acomodarem à mudança. Então, veja, a minha questão não era uma questão ideológica em si, era uma questão de, como uma tradição de pensamento, uma tradição filosófica, um problema filosófico se desdobrou em uma solução institucional. Ou seja, como chegar à política através do conhecimento. Essa era a minha questão. Claro, eu não sou da filosofia, eu sou das ciências sociais. Essa era a minha questão. E aí eu acredito que o Instituto Escafandristas e esse evento, ele é um evento fundacional de um processo geracional de uma abertura política que aconteceu, de uma certa reação que a gente sabe de constrangimento no meio acadêmico, de hegemonia teórica e política, além de política teórica, ou, entre aspas, paradigmática, né? De uma crença de que o conhecimento deve servir para a emancipação e ele não é um fim em si mesmo, que o formalismo científico ele não é necessário porque a ciência ela não é um conhecimento específico para alguns, de que a ciência, no caso, precisa ser um instrumento para a emancipação das pessoas e para a mudança social, eventualmente para a revolução, que o espaço de sala de aula precisa ser um espaço de palco de crítica, senão nós estamos numa posição, num lugar errado da história. Então, o que significa esse evento aqui? Ele significa que, por mais que um ambiente político tenha nos trazido aqui, uma inquietação, que é uma inquietação mais intelectual do que exatamente política, de, é preciso um espaço em que as discussões teóricas e de pesquisa aconteça sem que o imperativo da política prática impeça esse espaço de discussão. Porque a política, e aí eu vou trazer o Ralph Davidoff, que é um excelente sociólogo e um excelente liberal também, quando ele traz a discussão sobre a natureza, a distinta natureza entre a teoria e a prática, ele mostra esse dilema, que esse dilema não é nosso agora. Esse dilema de que, as demandas políticas, elas têm um tempo que não é o tempo da teoria, não é o tempo da ciência. Então, quando eu vou em eventos liberais, fazer palestras, as pessoas geralmente me perguntam e ficam ansiosas por soluções práticas. Mas o que a gente faz para levar as ideias de liberdade para as pessoas? Mas o que a gente deve fazer para que as cidades sejam mais livres? E não é que essas perguntas elas não sejam relevantes, mas é que essas perguntas elas não podem
elas não podem, elas, pautarem a agenda de pesquisa. Elas não podem nos limitar de só fazer esse tipo de pergunta. De não poder, por exemplo, inclusive, frente a um suposto consenso de problema, o problema está intervencionismo. Questionar se o intervencionismo é mesmo um problema. Ter como definitivo a ideia de que é preciso superar o Estado. Por quê? Será? Um espaço sem tabus. E eu acho que uma síntese importante, onde a gente possa, de maneira não hipócrita e clara, falar sobre política, mas também não fazendo a política, principalmente partidária, impor uma agenda de pesquisa onde a pesquisa simplesmente se torna um instrumento dos desejos e anseios práticos, ideológicos, efêmeros e imediatos. Porque o tempo da prática, faz sentido que o tempo da prática não seja o tempo da teoria. Eu vou dar um exemplo do Ralph Dahrendorf, querido. Uma coisa é o problema de uma família que passou por um processo de estiagem e está passando fome. E o pai de família se pergunta, bom, o que fazer? Agora, outra coisa é o problema do Amartya Sen, que frente a determinados fatos, se pergunta as causas da pobreza. O Amartya Sen, ele pode estudar, sair do seu computador e tomar uma cerveja, e a demanda por resolução desse problema, ela está em outra dimensão. Ele tem tempo de contemplar, ele tem tempo de pensar as causas. Só que se ele for pautado pela pergunta e não pelo problema, ele não vai conseguir, talvez, encontrar uma solução, não uma solução, mas uma resposta razoável à causa. Não é que a ciência não possa ser utilizada como fonte para pensar soluções, mas ela não pode imediatamente ser limitada, tanto a sua pluralidade, necessidade de pluralidade, de diálogo, de divergência, de questionamento, de ceticismo, por causa de demandas políticas. E isso talvez seja um problema insolúvel das ciências sociais. Essa dupla hermenêutica. Nós temos a mesma natureza do nosso objeto de pesquisa. O nosso objeto de pesquisa, que são as outras pessoas, fala sobre si mesmo. O que tem mais autoridade? Eu, como socióloga, dizer que você está equivocado, ou o que você diz sobre a política, sendo você um ator social a ser estudado? Então, as ciências sociais, ela precisa ser humilde, de saber que ela tem limitações que, se a gente tentar superar essas limitações, não só não vamos conseguir, como vamos, talvez, inviabilizar as ciências sociais. Eu não acho que a gente deva entrar numa condição de crer que, a ciência ela não é possível, tudo é uma questão de opinião arbitrária, tudo é uma questão de ideologia, só existe interesses ideológicos e não perguntas genuínas. Absolutamente, eu não acho que esse seja o caminho. Mas como a gente pode encontrar um nível ótimo entre o ceticismo do acadêmico, a clareza que tem a ver nossas convicções políticas, nossa trajetória, nossa subjetividade, e também o oferecimento de um espaço menos convicto, mas que permita exatamente essas divergências, essas mudanças, esses conflitos intelectuais. Como permitir que os conflitos intelectuais não se tornem automaticamente divergências políticos-partidárias, que impeça, no caso, um ambiente mais diverso e menos combativo das ciências sociais, das discussões dos campos disciplinares. Então, eu espero não ter fugido do tema, mas eu queria, de uma maneira não hipócrita, falar sobre isso, sobre a política. Considerando que a conclusão do professor Oliva é que é impossível as ciências sociais serem isentas de valores. Ou seja, é impossível estabelecer uma fronteira pura entre ideologia, nossos valores, preconceitos, concepções morais e etc., do conhecimento sobre a sociedade. Impossível. Mas isso não nos permite nos desengajarmos de um espaço de discussão que não seja um espaço cheio de tabus políticos. Que não seja um espaço em que a divergência, como eu falei, se torne imediatamente uma divergência dentro da história.
onde aquele que discorda de mim vira imediatamente inimigo e adversário, onde o critério de demarcação do que é ciência e do que é ideologia seja a minha ideologia, onde eu creio que, bom, o outro é ideológico, mas eu não sou, onde eu simplesmente submeto os procedimentos e protocolos da pesquisa baseado naquilo que eu acho razoável, sem nenhum tipo de reflexão. E isso é muito difícil. As ciências sociais é muito complexa, todas as ciências são, mas essa complexidade das ciências sociais nos leva a uma condição, uma necessidade de vigilância epistemológica a todo momento, e não permite que a gente tenha, apresente respostas irrefletidas. E esse é o problema do espaço da divulgação das ideias, do dogma, da doutrina, da doutrinação. Porque as coisas viram estáticas. Existem, os postulados de vocês não podem ser postulados políticos. Eles podem ser postulados epistemológicos, ontológicos. O que, por exemplo, pergunta, o que o liberal entende por natureza humana? Tem divergências internas. Mas é isso que explica a razão do porquê que geralmente os liberais apostam na solução cooperativa do mercado. Tem um entendimento geralmente cooperativo da ação humana. Veja que isso é um processo de até autoconhecimento de quem está pretendendo ir para a área acadêmica de ciências sociais. Não é vocês excluírem a política, né? Não é vocês não terem convicções políticas, não é vocês se isentarem da política. Mas vocês também terem um olhar analítico e científico sobre as próprias convicções políticas de vocês, colocando inclusive elas em xeque, colocando inclusive elas em interna crítica. E eu acho que é mais ou menos isso que eu queria dizer. Professor, o senhor tem alguma coisa para complementar? Senão a gente pode... Bom, pessoal, nós temos 12 minutos para perguntas da plateia. Você que está com o microfone aí. Não, a preferência é para o professor. Bom, parabéns pela fala, gostei bastante da fala de ambos. Uma questão é você saber que é praticamente impossível não haver valores na sua investigação científica. A outra seria assumir a existência de valores por todas as coisas e é por aí mesmo que vai e não ter nenhuma preocupação em ao menos reduzi-los. Acho que há uma linha muito grossa entre essas duas, não é uma linha tênue, é uma linha muito grossa. Nunca você permite a possibilidade de um conhecimento, não vou usar essa palavra científico, mas permite a possibilidade de um conhecimento rigoroso, de certa forma objetivo. No outro, não. E os senhores comentassem. Exatamente, eu acredito nisso, inclusive recomendo um livro do Oliva, vou até por causa do subtítulo, porque para mim é o livro amarelo e vermelho do Oliva, porque a capa é amarela e vermelha. Que é eu pedi para o meu marido tirar foto de um capítulo específico, de uma página específica que eu precisava de uma citação, para vocês verem, entre o dogmatismo arrogante e o desespero cético. Eu acho que esse livro, inclusive, é um dos meus preferidos, e eu só não trouxe ele para você assinar, porque eu já comprei de sebo com uma dedicatória que não é tua, mas alguém deu de presente teu livro para mim. Então não tinha espaço para ele assinar o meu livro. Enfim, eu concordo contigo, professor Paulo, e eu acho que o mal-estar, a gente vive Estão criando militantes da universidade, isso é um problema muito sério. Exato, a gente vive num ambiente de mal-estar. E aí a posição daqueles que lidam com a política dentro de alguma expectativa de conhecimento rigoroso está encontrando na sala de aula muito difícil, muito difícil. Porque a gente, pelo menos eu e eu acredito que o senhor também, não quer tomar uma posição de embate, de
limitar o aluno àquilo que nós achamos razoável sobre a política. Mas também queremos um espaço que exista uma discussão onde você não tenha medo de ser atacado frontalmente por ter uma posição política. Então é um ambiente difícil, um ambiente desconfortável para quem hoje estuda política e é também um cidadão que está imerso na política, que está lidando com uma geração politicamente muito sectária e dogmática. Perfeito, eu acho importante essa observação feita pela Paula Emília, porque no fim das contas é uma situação similar quando alguém simplesmente diz o seguinte: a verdade não existe, e sai dizendo qualquer coisa, qualquer abobrinha. Então eu acho que a primeira coisa a ser tentada é buscar a verdade. Se ela é no fim do processo, será alcançada ou não, isso não cabe a você neste momento definir. Então, com relação à presença dos valores, tem que haver um esforço, um empenho de diminuir a sua presença nos juízos, nas avaliações. Obviamente, não pode haver essa postura leniente de chegar e dizer o seguinte: tudo é valorativo, então eu aqui adoto os meus, e quem estiver pela frente vai ser agredido, inclusive moralmente, porque é o que se faz hoje. Ninguém tem condição de fazer questionamentos epistemológicos sérios a essas posições que nós estamos aqui defendendo. Mas o posicionamento de crítica vai ser sempre com teor político, moral, vai dizer o seguinte: você está... Não acredito que um professor tão inteligente tenha essa posição tão absurda. Exatamente, é isso. Tudo se resume nessa frase. Porque vai pintar você como um monstro moral, e aí, nesse particular, a questão cognitiva, tudo isso é um plano. E aí você vai assumir os valores que você quiser para procurar, de alguma maneira, adotar esse tipo de juízo, que é um juízo final, do ponto de vista acadêmico. E é uma cilada, porque ao mesmo tempo que faz isso vamos dizer assim, um ambiente acadêmico, para ser um ambiente de discussão científica, acaba interditando esse debate. Uma coisa que o professor disse na pandemia, a gente viu a palavra ciência ser usada como um instrumento de autoridade e também dessa maneira moralizante. E essa posição foi uma posição absolutamente anticientífica, porque ela é uma posição de convicções políticas. Inclusive tem uma frase na minha tese que é isso: o tempo da política é diferente do tempo da ciência. A política exige convicção. Um político que chega de uma maneira, eu não sei, talvez, ele não vai ganhar o voto de vocês. Mas o cientista que chega com convicções absolutas e rígidas, ele está, em certa medida, mentindo para vocês, porque não tem. Só para completar de forma breve, eu até cheguei a comentar com você um artigo meu que eu publiquei fora, que eu mostrava o seguinte: que antes da pandemia, todas essas posições que foram atribuídas aos negacionistas, todas essas posições eram defendidas de forma predominante nos departamentos de ciências sociais, de filosofia, etc. Com a pandemia, houve uma conversão miraculosa, porque todas aquelas posições foram jogadas fora e passou a se abraçar uma concepção única de ciência, sem reconhecer que todos os resultados produzidos pela melhor pesquisa científica estão o tempo todo sob revisão. Esse é o fato. Aí você tem por exemplo, a produção de uma vacina constitucionalmente importante e relevante, mas toda ela está baseada numa metodologia indutiva, que não é fácil dela ser defendida, não. Um amigo meu, ele foi um voluntário entre os primeiros 400, e dos 400 você foi para 400 mil, 4 milhões, foi aos bilhões, e aí, curiosamente, a ciência deixou de ser mera construção social, deixou de ser um produto do Ocidente, né? Que usou a ciência para colonizar, para impor, etc. Foi um milagre que aconteceu. Um milagre espantoso, até agora não entendi. Eu falei para o professor que eu ia escrever um artigo na época, mas eu não tive coragem, não sei se foi coragem, mas vontade. Que era Foucault morreu de Covid.
Porque... E eu estudava desastres, e a literatura, até então, era uma literatura que negava, por conta das experiências históricas da gripe espanhola e de outras epidemias, negava várias das soluções que eram colocadas de maneira arbitrária no espaço público. Eu não estou aqui dizendo que... Eu entendo que a política exige tomada de decisão e tomada de decisão rápida, mas o que a literatura, inclusive das organizações mundiais de saúde, dizia é que a máscara não era tão eficiente, que a quarentena não tinha se provado eficiente. Isso estava escrito. Colocar isso no debate público te fazia um monstro. Absurdo. Um segundinho só. Não, é isso que você está falando agora. Uma coisa muito importante que você tinha a autoridade cognitiva da ciência e o autoritarismo dos que falavam em nome da ciência. São coisas completamente diferentes. Isso que a gente acabou vendo aqui. Porque invocava-se o tempo todo a ciência para exatamente introduzir normas, leis que, de alguma maneira, afetavam a liberdade individual. Isso jamais foi discutido, jamais foi problematizado, porque você, em algum momento, alguém diz o seguinte, e aí a questão dele até ter repetido o Einstein, né? Quando o Einstein diz que a ciência é a coisa mais infantil que nós temos, e ao mesmo tempo a mais preciosa. Eu concordo com ela. Podiam ter dito isso, mas não, era ciências, é o santo nome invocado durante o dia. Eu já estava querendo esconder, porque ciência, passei a minha vida toda estudando essas coisas, eu digo, meu Deus do céu, e agora, jornalista falando em ciência, ficou assustador. A boca cheia. Bom, pessoal, infelizmente a gente não vai ter tempo para mais perguntas, mas tanto a Marise quanto Pode fazer pessoalmente. a gente vai ter um intervalo de meia horinha agora, então a gente volta às 6h30 para o nosso último painel com o Lucas Berlanza, presidente do Instituto Liberal. É menos de meia hora porque a gente está atrasado, é 15 minutos. Não, é meia hora. Que isso? 15 minutos, eu estou dizendo. Então tá bom, pessoal, então é 15 minutos de intervalo. Então agora vocês têm que fazer pressão para a Marise e para o Alberto participarem do Happy Hour para vocês poderem fazer as perguntas para eles lá, ok? Aproveitando, pessoal,